E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos prosseguir com os nossos estudos através das resoluções de questões de concursos passados. Desta vez para o ENAD, que é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, tá? Que é basicamente um concurso que se é realizado ali dentro das universidades justamente para avaliar como que anda o ensino, tá? O ensino destas. Normalmente o ENAD se é realizado ali entre o 7º e o 8º período, tá? E chegam a cair questões que o aluno nem viu ainda, né? Nem passou por aquela disciplina ainda, mas cai. Então, olha só, é a sexta resolução que a gente faz no ENAD aqui no canal, tá? Engenharia Grupo 3, é esta prova, tá? Prova de 2011. E vale ressaltar que esta questão é justamente atendendo aos pedidos dos nossos inscritos lá no Instagram, tá bom? Então foi solicitado, então a gente está resolvendo essa questão aqui. Questão discursiva, tá? Ou seja, é aquele tipo de questão que não tem alternativa, tá? Para você marcar, você tem que desenvolver toda a sua linha de raciocínio e botar no papel para o examinador observar se você conhece aquele assunto, tá? E normalmente essas questões são as que valem mais ponto, tá bom? Então não tem como você chutar, ou você sabe ou não sabe fazer. Então olha só, é dito o seguinte: uma barra circular maciça feita de aço ABNT 1020 de 500 mm de comprimento está apoiada nos pontos A e B. A barra recebe cargas de 800 newtons e 200 newtons, distantes respectivamente de 120 mm e 420 mm do ponto A, conforme mostrado na figura a seguir. Então a gente pode observar aí a barra sendo apoiada ali no apoio A e no apoio B, sendo aplicadas as duas cargas, tá? Com intensidades distintas, e temos as distâncias de onde essas cargas são aplicadas. Considerando o peso da barra desprezível e que o efeito da tensão normal é muito superior ao da tensão cisalhante, faça o que se pede nos itens a seguir. No item A, ele pede para a gente esboçar, né, para a situação da figura, o gráfico de esforço cortante, tá? E valendo 3 pontos. Já no item B, ele fala para a gente esboçar para a situação da figura o gráfico do momento fletor, também valendo 3 pontos. E no item C ele diz assim: admitindo o fator de segurança igual a 1, escreva a expressão algébrica que permite obter o diâmetro da barra em função do momento fletor e de outras grandezas pertinentes. Aí ele já não falou a pontuação, mas com certeza deve estar valendo ou 3 pontos ou acima disso, tá? Então vamos lá. Então é um passo a passo que nós iremos fazer para resolver essa questão, tá bom? Mas lembrando aí, se você está tendo dificuldade com resistência de materiais, já está disponível o nosso curso online de resistência de materiais, que foi baseado principalmente ali para a galera da Marinha, tá? Não que você que está se preparando aí para outro concurso não possa fazer, tá? Pode sim, porque vai agregar. Inclusive resoluções como esta que nós veremos agora, tem lá nesse material também, tá bom? Esse material aí conta com aulas em vídeos, onde nós damos a parte teórica da matéria e também partimos posteriormente para suas resoluções. São mais de 270 questões resolvidas, passo a passo, tá? A princípio, porque nós sempre estaremos fazendo atualizações nesse material, tá? Então o número de resoluções ali sempre vai estar aumentando, tá? Todas as resoluções ali disponíveis em PDF para você, acesso vitalício, porque como eu já disse, como a gente vai estar de tempos em tempos fazendo atualizações, você não vai precisar pagar absolutamente mais nada por isso, tá bom? E tem muito mais coisa lá interessante. Inclusive, já disponibilizamos uma prévia do material gratuitamente, para que você possa conhecê-lo melhor, tá? Inclusive tem PDF lá para você baixar de graça, tá? Basta apenas você acessar o link que está aqui embaixo na descrição, e pegar o seu material lá, tá? Para que você consiga conhecer melhor este material, tá bom? Então vamos lá, partir aí para resolução da questão. Então temos aí a representação do corpo livre, né, da barra,
aonde do apoio A nós temos a uma distância de 120 milímetros, nós temos uma carga para baixo com uma intensidade de 800 newtons sendo aplicada, e a 420 milímetros do apoio A, uma carga com intensidade de 200 newtons também para baixo, ou seja, como essa barra possui um comprimento de 500 milímetros, a 80 milímetros do apoio B. E sabemos que pela terceira lei de Newton, né, para toda ação há uma reação, então surgirão reações nos apoios A e B, tá? E essas reações possuirão a direção para cima, tá? Então a gente denominou aí na reação no apoio A de VA, ou seja, vertical no apoio A, e no apoio B a gente chamou de VB, vertical no apoio B. Então precisaremos calcular as intensidades, né, que estão ocorrendo tanto no apoio A quanto no apoio B, para que posteriormente possamos esboçar aí o diagrama de esforço cortante e posteriormente o de momento fletor. E como que a gente vai calcular as intensidades de VA e VB? Através das condições de equilíbrio, né? A gente sabe que para que um sistema esteja em equilíbrio é necessário que a somatória das forças e dos momentos sejam nulos, tá? Então, nesse primeiro momento, como não temos componentes na horizontal, então nem vamos perder tempo fazendo ali somatória das forças em X, tá? Vamos fazer só em Y. Então vamos lá? Somatória das forças em Y igual a zero, e vamos assumir que todas as cargas que estejam para cima possuam um valor positivo. Assim sendo, temos que VA menos 800, porque está para baixo, menos 200, porque também está para baixo, mais VB igual a zero. Então, rearranjando essa equação, teremos que VA mais VB é igual a 1000 newtons. Então, temos um problema aí. Temos duas incógnitas, né? Então, a gente precisa descobrir pelo menos uma para que posteriormente substituamos nessa equação e assim a gente venha descobrir a outra, tá? E como que a gente vai fazer? A gente vai fazer através de momentos, tá? Então, o somatório dos momentos em torno do apoio A igual a zero, e vamos assumir que todos os momentos que possuam ali sentido horário têm um valor positivo, tá? Ou seja, o momento que possuir ou os momentos que possuírem sentido anti-horário terão valor ou valores negativos, tá? Lembrando que momento é força vezes a distância, então, em torno do ponto A nós temos VA vezes zero, mais 800 vezes 120, mais 200 vezes 420, né? Porque 420 é a soma ali de 120 milímetros mais 300 milímetros, tá? Menos VB vezes 500, tá? Lembrando que 500 é o comprimento total dessa barra, tá? E VB, esse momento vai ser um momento no sentido anti-horário, por isso que ele é negativo. Isso é igual a zero, tá? Ou seja, 96.000 mais 84.000 é igual a 500 vezes VB. Logo, teremos que 500 vezes VB é igual a 180.000. Assim sendo, VB é igual a 180.000 dividido por 500. Teremos aí que a intensidade no apoio B é igual a 360 newtons, tá? Agora a gente pode substituir lá naquela primeira equação que a gente viu, né? Que VA mais VB é igual a 1000 newtons. Ou seja, VA é igual a 1000 menos VB. Então a gente substitui agora, que a gente já conhece o valor de VB, VA é igual a 1000 menos 360, logo VA é igual a 640 newtons. Então a gente já descobriu a intensidade no apoio A da reação, né, e a intensidade da reação no apoio B. Agora a gente pode esboçar aí o diagrama de esforço cortante, tá? Então como é que a gente vai fazer? A gente traça as linhas verticais, tá? Então a gente vai indicar aqui, ó, que a gente tem um esforço cortante através dessa horizontal, que você pode ver representado pela linha Q, tá? E a unidade N, ou seja, Newton, começando ali do ponto zero. E a gente tem lá embaixo, né, a horizontal de momento fletor, tá? Como unidade Newton milímetros, também iniciando do ponto zero. Então vamos lá para o esforço cortante? Então a gente tem ali o ponto inicial, ponto zero, tá? E o que acontece ali
no apoio A, eu tenho uma intensidade, né, para cima, e essa intensidade possui o valor de 640. Então a gente coloca aqui, ó, 640 para cima. E o que vai acontecer com essa carga? Essa carga vai permanecer constante sempre da esquerda para a direita. Vai permanecer constante ao longo dos 120 milímetros, tá? Até que ao término dos 120 milímetros, essa carga vai receber uma intensidade para baixo com o valor de 800 newtons, tá? Ou seja, nós teremos aí 640 menos 800, que é igual a menos 160 newton, tá? Ou seja, já alcançamos a região negativa, tá? Lembrando que nessa horizontal para cima a gente tem a região positiva e para baixo a região negativa. E essa intensidade de 160 newtons negativos vão permanecer constante ao longo dos 300 milímetros, tá? Até que nesse ponto será aplicada uma carga para baixo de 200 newtons, ou seja, nós temos menos 160 menos 200, que é igual a menos 360 newtons, que permanecerá constante até o apoio B. E quando chegar no apoio B, ele receberá uma carga para cima, desta vez, com a seguinte intensidade. Nós já calculamos lá que VB é igual a 360, ou seja, teremos aí menos 360 mais 360, ou seja, zero. Né? Então zerou aqui o meu gráfico de esforço cortante, que sinaliza para mim que a minha linha de raciocínio está correta, tá? Porque se não fechasse a conta ali no final, eu já sei que estaria errado, alguma coisa ali no meio do caminho, tá? Então, vamos dividir isso aí em regiões, tá? Temos a região 1, a região 2 e a região 3, a gente vai precisar disso porque a gente vai fazer o cálculo do momento fletor, a gente vai fazer pelo cálculo das áreas, tá? Você vai ver como que a gente vai fazer isso. Então, nessa região, na região 1, a gente tem a região ali positiva, na região 2 e região 3 são regiões negativas, tá bom? Então a gente agora vai partir para uma outra página aqui para a gente prosseguir com o cálculo do momento fletor, tá? Porque aqui já não dá mais. Então vamos lá? Então, partindo de onde a gente parou, tá? Então vamos calcular lá o momento fletor. Então vamos botar aqui, vamos indicar que essa horizontal corresponde ao gráfico do momento fletor, tá? Então, para calcularmos o momento fletor máximo, tá? Que a gente vai precisar para posteriormente calcularmos lá o diâmetro da barra, e você vai ver como que a gente vai fazer isso, utilizaremos o método das áreas, tá? E como que a gente faz isso? Olha só, gente, o ponto 1, ou seja, o ponto inicial é igual a zero, tá? Então vamos indicar ali, ó, ponto 1 é o ponto 0, é a partida, tá? Quem vai ser o nosso ponto 2? O ponto 2, ele vai ser o ponto 1 mais a área 1, lá do esforço cortante, tá? Você lembra que a gente dividiu em 3 regiões ali? Então meu ponto 2 do meu gráfico lá do momento fletor vai ser o ponto 1 mais a área 1 do esforço cortante, tá? E perceba que todas as áreas aí possuem um formato retangular, tá? Então isso é muito importante. Deixa eu falar uma coisa aqui, uma observação antes para vocês, tá? O momento fletor sempre possuirá, o gráfico do momento fletor sempre possuirá 1 grau a mais em sua representação do que o esforço cortante, tá? Como esforço cortante, como você pode observar, todas as regiões são representadas aí por um retângulo, ou seja, pode ser definido como uma função constante, o momento fletor vai ser representado por uma função do primeiro grau, ou seja, uma reta inclinada, tá? Então você vai ver que em todas as regiões ali a gente vai ter essa configuração. É porque o momento fletor possui sempre 1 grau a mais em sua representação, na equação que o representa, 1 grau a mais do que o do esforço cortante, tá? Então olha só, quem é a área 1? Então o ponto 1 a gente já sabe que é 0, e quem é a área 1? A área 1 vai ser 640 newtons vezes 120 milímetros. Ou seja, o meu ponto 2 é igual a 76.800 Nm, tá? Lembrando que a gente está calculando o momento fletor, e o momento é força vezes a distância. Quem é o meu ponto 3? Então ali, ó, dá uma olhadinha aqui, que eu esqueci de mencionar aqui para vocês. Observe a inclinação da reta. Então a gente foi lá, marcou o ponto 2, estimamos ali mais ou menos onde ficaria esse ponto 2, e traçamos ali uma reta
do ponto 1 para o ponto 2. Perceba só a configuração, uma reta inclinada, tá? Quem é o ponto 3 agora? O ponto 3 é o ponto 2 que nós calculamos anteriormente, mais a área da região é 2 do esforço cortante, tá? E perceba, o ponto 2 a gente já sabe quem é, né? 76.800. Mas quem é a área 2 do esforço cortante? É justamente o menos 160, né? Porque está numa região negativa, vezes 300, que é o comprimento. Ou seja, o meu ponto 3 vai ser 76.800 menos 48.000. Assim sendo, meu ponto 3 vai ser 28.800 Nm. Então a gente marca aqui, ó. Meu terceiro ponto corresponde ali a 28.800 Nm. Perceba só novamente a inclinação da reta. Agora a gente vai calcular o quarto ponto e último do nosso gráfico aí do momento fletor, tá? Então o que é o meu ponto 4? Ponto 4 é igual ao ponto 3 mais a área da região 3 lá do esforço cortante. Então basta apenas a gente substituir. Então temos aí 28.800 mais menos 360 vezes 80 milímetros, que é o comprimento. Assim sendo, ponto 4 é igual a 28.800 menos 28.800, que é igual a 0. Então zeramos o nosso gráfico aqui de momento fletor. Então ele vai possuir essa configuração aqui, tá? Como você pode verificar. Em engenharia civil, esse gráfico, o positivo, na verdade ele fica para baixo, tá? Isso é uma convenção. Em mecânica se usa para cima, mas em engenharia civil se usa para baixo, tá bom? Depois a gente até pode falar o porquê disso. Mas o que importa para a gente neste momento é esse carinha aqui, ó, o momento fletor máximo. E o momento fletor máximo nesse ponto aqui ocorre para a gente no ponto 2. Observe que é justamente aonde o esforço cortante é nulo, aonde se cruza ali do limite superior para o limite inferior, tá? Então essa observação também é muito interessante porque isso em concursos cai, tá? Aonde o momento fletor é máximo. O momento fletor é máximo aonde o esforço cortante é nulo, tá bom? Agora vamos lá para a última parte da nossa resolução, que é justamente a gente determinar o diâmetro desse perfil que ele pediu para a gente analisar, tá? Como que a gente vai fazer isso? O diâmetro da barra, né? Como que a gente vai fazer isso? A gente tem que saber isso aqui, ó, que a tensão normal é igual ao momento fletor máximo vezes y, que você também pode encontrar aí no meio do caminho, como a barra é circular, como C, né, que neste caso é o raio. Depois a gente fala o porquê disso, tá? Mas assuma aqui que é verdade, tá? Depois a gente entra em pormenores, senão o vídeo vai ficar muito grande. Nesse caso é o raio e dividido pelo momento de inércia, tá bom? Então o diâmetro a gente vai tirar dessa equação aqui, tá? A tensão normal é igual ao momento fletor máximo vezes o raio dividido pelo momento de inércia, tá? Nesse caso, o raio, porque a gente está trabalhando aqui com uma seção circular. Se o perfil fosse quadrado ou retangular, não seria isso, tá? Seria outra coisa. Então depois a gente explica. Então olha só, gente. Para um eixo maciço, o momento de inércia ele pode ser dado como π vezes o diâmetro à quarta sobre 64, ok? Sabendo disso, a tensão normal é igual ao momento fletor máximo. Você lembra que o raio é o diâmetro dividido por 2? Como ele quer o resultado ou a equação em função do diâmetro, então a gente vai usar o diâmetro aqui, tá? Então a tensão é igual ao momento fletor máximo vezes o diâmetro dividido por 2, dividido por π vezes o diâmetro à quarta sobre 64. Então a gente tem aqui uma razão, uma divisão de frações, né? Então, lá pela matemática, a gente sabe que quando a gente tem uma situação dessa, o que a gente faz? A gente pega a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, vamos fazer isso, tá? Então, a tensão vai ser igual ao momento fletor máximo vezes o diâmetro dividido por 2, vezes 64 dividido por π vezes o diâmetro à quarta. Vamos dar uma simplificada nisso aqui, tá? Então, o diâmetro que está ali no numerador vai cortar um diâmetro ali, que vai ficar diâmetro ao cubo, ali embaixo no denominador. O 64 vai ser dividido por 2, a gente vai ter isso aqui, ó. A tensão
vai ser a tensão normal, né, sobre aquele perfil, vai ser igual a 32 vezes o momento fletor máximo dividido por π vezes o diâmetro ao cubo. Assim sendo, a gente passa o diâmetro ao cubo lá para o outro lado da equação, teremos que este será igual a 32 vezes o momento fletor máximo dividido por π vezes a tensão normal. Então basta apenas agora a gente tirar a raiz cúbica disso e pronto, a gente tem aí o diâmetro da nossa barra. Essa tensão máxima, isso pode ser tabelado de acordo com o material que se tem, tá bom? Então você tem lá um determinado aço, tá? Então você vai lá na tabela, você vê a tensão admissível e você veja que ele colocou o fator de segurança 1, tá? Então a própria tensão lá da tabela você vai utilizar e você assim consegue calcular o diâmetro necessário para que a barra atenda aí às suas necessidades, tá bom? Então, tá aí a resolução atendendo aos nossos inscritos, tá bom? Se você gostou, entendeu? Não se esqueça de curtir, comentar e também compartilhar e deixar o seu like, se inscreva e ative as notificações. Um forte abraço e até a próxima!